mentira! Meninos, tudo jóia? Eu estava aqui folheando o livro de religião de vocês e nós agora vamos fazer a nossa revisão de religião. Eu sei que é uma revisão muito simples e muito prazerosa, né? Falar de Deus é sempre muito bom. Na verdade, esse é o tema da nossa primeira unidade, né? Os mensageiros de Deus, né? As pessoas que levaram a mensagem de Deus em circunstâncias muitas vezes não tão agradável assim. E durante essa unidade vocês ouviram algumas histórias vocês ouviram poucas das muitas histórias que existem sobre mensageiros de Deus. E eu gostaria de relembrar com vocês aqui algumas dessas histórias, tá? Na página 6 do seu livro, vocês estudaram um pouquinho sobre a Bíblia, né? Que é o foco da mensagem, né? De todos os mensageiros. O foco deles estava na mensagem que a Bíblia transmite, a mensagem do amor de um Deus maravilhoso, que deu o seu Filho para vir morrer em nosso lugar. Então nós começamos na unidade falando um pouco sobre a importância da Bíblia e a fidelidade da Bíblia. Depois, no capítulo 8, nós falamos sobre o mensageiro Noé. Lembra que Noé transmitiu uma mensagem muito delicada para a sua era? Exatamente, a mensagem de um dilúvio, algo completamente anormal em uma época em que nem se tinha chovido ainda. Noé então transmitiu aquela mensagem. Na página 10 do seu livro, nós falamos sobre o mensageiro João Batista. João Batista foi o homem que batizou Jesus, né? E ele transmitiu uma mensagem de arrependimento para as pessoas. Claro que nós descobrimos que Jesus ele não precisou se arrepender de nada, porque ele não cometeu pecado. Mas o batismo dele foi para nos dar um exemplo, tá? Mas João Batista pregava uma mensagem de arrependimento quando ele, batizou Jesus naquela época no Rio Jordão. Na página 12 nós falamos sobre sobre o mensageiro Felipe. Lembra que Felipe estava caminhando quando de repente apareceu um eunuco viajando em uma carruagem. Felipe se aproximou dessa carruagem, percebeu que o etíope estava lendo sobre o profeta Isaías e Felipe entrou e falou a mensagem da Bíblia para ele. Felipe explicou todo o capítulo 53 de Isaías, que era onde o etíope estava lendo, né? E aquele etíope depois foi batizado. Então essa foi a mensagem de Felipe para o etíope. Ele falou sobre o amor de Jesus para aquele etíope, apresentou Jesus. Na página 14 do seu livro, nós relembramos a história do mensageiro Pedro. É isso aí, Pedro, um grande discípulo de Jesus, só que ele tinha um preconceito. Ele achava que a mensagem do amor de Jesus era apenas para os judeus. Então o que Deus fez? Enviou uma visão para Pedro, aquela visão do lençol cheio de animais, e na voz dizia: mata e come. Pedro dizia: não, eu não posso comer esses animais, eles são imundos. E a mensagem dizia assim: o que Deus purificou não considera imundo. E aí Pedro entendeu depois, quando ele recebeu alguns visitantes, que a mensagem que Deus estava querendo dizer para ele é que não considerasse as pessoas imundas, os que não eram judeus imundos. E aí Pedro então desceu, ouviu aqueles homens e levou Pedro até Cornélio, que era um centurião que queria conhecer o amor de Jesus, mas não era judeu. E Pedro, se não tivesse recebido aquela visão, não teria ido pregar para ele. Mas depois daquela visão, abandonou o preconceito e foi pregar. Falou da mensagem de Deus para aquele homem, para Cornélio, tá? Na página 16 do seu livro, nós trabalhamos sobre Paulo. Paulo foi um mensageiro de Deus que viveu em uma época muito delicada, quando Roma dominava. E ele falava sobre Jesus. Na verdade, ele foi um mensageiro bem estranho, porque a princípio ele prendia e matava quem falava de Jesus. Depois de uma visão, que vocês conhecem a história, na ida até Damasco, ele se converteu a Jesus. E aí ele começou a falar do amor de Jesus para as pessoas. E agora as pessoas é que pegavam Paulo para apedrejar, bater, para que ele parasse de falar do amor de Jesus. Mas ele estava convencido daquele amor. E o livro de vocês até conta uma história em que Paulo e Barnabé foram apedrejados,
porque eles estavam pregando sobre o amor de Jesus para algumas pessoas e algumas pessoas não compreenderam a mensagem que eles estavam querendo falar. Na página 18 do seu livro, vai abordar sobre um mensageiro que não é bíblico, tá? Esse mensageiro se chama Martinho Lutero, um homem que estudava para ser advogado, né? E depois abandonou os seus estudos e se tornou um monge. E após estudar profundamente a Bíblia, ele viu que algumas verdades da Bíblia estavam sendo ditas de forma errônea, ou até mesmo negando algumas verdades que a Bíblia dizia. Então ele teve coragem de enfrentar a igreja na época e dizer a verdade, né? Ele foi procurado, caçado para ser morto, mas Deus o protegeu e ele inclusive traduziu a Bíblia para o alemão naquela época, tá bom? E para finalizar, o último mensageiro estudado fala sobre uma senhora, né? O nome dela era Ellen White. Ela já é uma profetisa já da nossa época mais moderna. Ela também transmitiu a mensagem do amor de Deus, tendo como base a palavra de Deus. Ela escreveu sobre vários assuntos, sobre saúde, sobre educação na escola, educação em casa de filhos. Ela explicou algumas verdades bíblicas. Então, Ellen White é o nosso último personagem estudado aqui, uma grande mensageira de Deus também, tá bom? E agora eu quero contar para vocês, para finalizar, a última história do capítulo, tá bom? Vamos ouvir com bastante atenção. Quando Jesus viveu aqui na Terra, ele também foi um grande mensageiro. Ele transmitia as mensagens do amor de Deus para as pessoas, né? E essa mensagem que ele transmitia não precisava ser apenas em palavras. Seus gestos, suas ações demonstravam a mensagem que ele queria pregar. Aqueles mensageiros que eu mencionei anteriormente, muitas vezes usavam a sua voz para testemunhar, para falar. Mas muitos deles também usaram seus atos para testemunhar. E aí, aqui na página 22 do seu livro, vai falar a história que Jesus contou quando ele esteve aqui na Terra, né? A história de um semeador. A Bíblia diz que esse semeador, ele saiu a semear. Quem é o semeador? O semeador é qualquer mensageiro. Qualquer um de nós que escolhermos falar a mensagem de Deus, vamos estar sendo semeador. E ele semeava, e todo semeador semeia sementes, né? E eu tenho aqui vários exemplos de sementes, eu estou inclusive fazendo uma coleção de sementes. Eu tenho aqui semente de girassol, semente de abóbora, semente de melão, semente de melancia. Não, essa aqui é semente de bucha, aquela bucha que a gente toma banho. Esse aqui é semente de pimenta, tá? E essa que eu tô na mão aqui, que eu vou usar, é semente de pinha, aquela pinha que a gente compra no mercado, é a semente de pinha, tá? E a semente na nossa história, ela vai representar a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra, a mensagem de Deus, tá? E o semeador somos nós, os mensageiros, tá? Que semeamos. E Jesus disse que o semeador, ele saiu semeando essas sementes. E enquanto ele semeava, as sementes caíram em locais diferentes, em terrenos diferentes. E esses terrenos, eles vão representar o coração das pessoas que ouvem a mensagem, né, da palavra de Deus. Então, a história diz que quando o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu no chão, na beira da estrada, onde nós pisamos. Mas o solo era duro, a semente não pôde se aprofundar. Então vieram passarinhos e comiam essas sementes. O que representa? Representa que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e não demos um pingo de atenção para ela. Então o nosso coração está tão duro. Aí o inimigo, que é Satanás, que é o inimigo de Deus, ele tira aquela mensagem como se nós nunca tivéssemos ouvido. Ela retira de nós, né? Assim como o passarinho come aquela sementinha que caiu ali no meio da estrada e ela nunca vai frutificar do mesmo jeito se o nosso coração estiver duro, tá bom? A história continua dizendo, lá na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 8, que uma parte daquela semente caiu em cima de pedras ou em solo rochoso. A gente sabe que existem vários tipos de solo. E existem aqueles que têm muitas pedras, né? E aí eu peguei essa pedra aqui e vou colocar essa semente aqui para você ter uma ideia. Olha só, se eu colocar essa semente aqui, nessas pedras, mesmo que chova bastante e que venha o sol, essa sementinha, ela vai brotar,
porque ela tem um grau de germinação muito grande. Ela vai brotar, mas ela não vai conseguir se tornar uma árvore grande. Sabe por quê? Porque não tem como a semente fixar suas raízes, né? Mesmo que aqui tivesse um pouquinho de terra, ela não poderia aprofundar suas raízes. Do mesmo jeito, somos alguns de nós, quando ouvimos a palavra de Deus. Nós recebemos, como a pedra recebeu a semente, nós recebemos, mas não existe sinceridade em nosso coração. Então, quando a palavra de Deus começa a querer germinar, ela é sufocada, não, ela é presa pela dureza da pedra do nosso coração, né? Então ela acaba morrendo ali porque ela não pôde germinar. Aí o sol esquenta a pedra, vai queimar a raiz, por fim, ela não vai sentir muito efeito sendo produzida ou sendo lançada em um solo duro como a pedra, né? Resultado: a Bíblia diz lá no livro de Lucas que a semente ela foi lançada em um solo onde tinha muitos espinhos. E eu até trouxe aqui esses espinhos, tá? Para vocês terem uma ideia. Veja que eles são muito pontudos, ó, e machuca mesmo. Agora imagine que aqui embaixo seja um solo e que eu lance a sementinha aqui, ó. Ó, dá um exemplo aqui, ó. Olha só, tem uma sementinha aqui. Se essa sementinha ela começar a germinar, e ela vai germinar porque embaixo dela tem terra, um exemplo, ela começa a germinar e as suas raízes vão ter como fixar no solo lá embaixo, né? A raiz vai ter terra boa para fixar. Porém, quando ela crescer, os espinhos vão rasgar a sua pele, suas folhinhas vão rasgar e ela não vai conseguir sair. Porque por mais que ela tente, o espinho vai sufocá-la, tá? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de entrar em um mato com muito espinho, muitas árvores espinhosas, muitas plantas espinhosas, né? Eu já. E não é brincadeira. Tem espinho de todo jeito. Esse aqui é grande, mas tem uns espinhos pequenininhos que rasgam mesmo a gente, corta a pele. Imagine o que não faria com uma folhazinha, principalmente uma folha filhote, né? Então, ela não ia conseguir produzir folhas saudáveis, ela ia ser rasgada, né, até ela sair. Aí o que acontece? Muitos de nós, quando recebemos a palavra de Deus, recebemos com alegria, a palavra de Deus começa a frutificar, a brotar em nosso coração, mas de repente nós começamos a nos lembrar, né, de como era a vida antes de estar na igreja, né? Aquelas liberdades que muitos consideram liberdades, que Deus não considera porque são prejudiciais, alguns maus hábitos que a gente chama de liberdade. E aí, essas lembranças dessa vida do passado vai sufocar a verdade da palavra de Deus. E ela vai perder o brilho em nosso coração e vai sufocar e simplesmente morrer. Mas a Bíblia também, lá no livro de Lucas, no capítulo 8, verso 15, diz que a semente, por fim, ela foi jogada em uma terra boa. Eu tenho aqui um exemplo de terra boa, olha, tá vendo? Solo saudável, bem fértil, aquela terra preta, né, que eles consideram terra preta boa. E o semeador, então, jogou a semente nesse tipo de solo. Olha, joguei aqui 3 sementinhas e ele cobriu. Vieram as chuvas, o tempo passou e aquela sementinha, ela germinou. E as suas raízes puderam crescer na profundidade da terra boa e os seus galhos puderam sair na terra, acima da terra. Nada sufocou e ela cresceu e ela produziu frutos. Quem dera se o nosso coração fosse sempre como essa terra boa, né? Onde nós tivéssemos esperança de crescer, de germinar, de produzir bons frutos quando nós ouvimos a palavra de Deus. Mas é assim, nem sempre os mensageiros de Deus encontram corações de terra boa. Às vezes nós pregamos a mensagem para corações assim, corações duros, corações que sufocam a palavra de Deus, mas nós também alcançamos bons corações. Mas nós não sabemos quando vamos alcançar ou que tipo de coração nós vamos encontrar. É por isso que nós devemos pregar para todos a palavra de Deus, né? E aí
O frutificar não depende de mim nem de você, mas o falar, o testemunhar de Jesus depende sim. E eu gostaria de fazer um desafio para você. É claro, eu não poderia fechar a unidade sem fazer esse desafio para você. Nós estudamos aqui em nome de pelo menos uns 8 mensageiros de Deus. Tem muito mais, mas pelo menos 8. E por que não desafiar você a ser um mensageiro de Deus? E nós temos um projeto que é na página 24 do seu livro, é Eu como Mensageiro de Deus. Você como mensageiro de Deus. Eu gostaria que você mandasse ou falasse pessoalmente a mensagem para alguém, uma mensagem sobre o amor de Deus. Você vai escolher uma verdade que você quer falar de Deus para alguém. E você vai falar essa verdade ou pessoalmente, ou você vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp para essa pessoa, no seu e-mail, não sei. Você pode escrever um cartão para essa pessoa. Quem é essa pessoa? Não sei. Você vai escolher alguém com quem você possa compartilhar uma verdade do amor de Deus. Aquela pessoa que você sentir desejo, e não aquela que te der preguiça e que esteja, mais perto. Mas alguém que você sabe que necessita. Mande a mensagem. Essa pessoa vai ver sua mensagem e ela vai responder. Porque a mensagem de Deus, ela encontra os corações para falar, para receber. E aí eu quero que você compartilhe comigo como foi essa sua experiência. Relate como foi essa sua experiência na página 24 do seu livro, né? Para quem você enviou a mensagem, qual foi o tipo de mensagem que você mandou? Foi por telefone, foi por internet, foi pelo cartão, foi pessoalmente? Escreve aqui, né? Que resposta essa pessoa te deu, né? Como essa pessoa ficou ao receber a sua mensagem? Então, relate essas experiências, você como mensageiro de Deus. E lembre-se, nossa missão como mensageiro é falar. A nossa missão não é fazer com que ela produza bons frutos, mas falar. Produzir fruto depende do trabalho do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, que Papai do Céu te use como mensageiro de Deus, poderosamente, tá bom? Foi muito bom termos trabalhado esse tema na unidade e até a próxima unidade com o nosso próximo tema.